Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do projeto Cura pelas Mãos, que acontece toda segunda-feira, 20 horas, aqui no meu Instagram. O objetivo desse projeto é poder abordar temas relevantes desse universo da spa-terapia para ajudar você, profissional que já trabalha com massagem, ou você que quer começar a trabalhar com massagem, a se tornar uma referência, ter uma agenda completa e aumentar em até 4 vezes o seu faturamento. Então, para todos vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Quero saber quem aqui de vocês está assistindo essa live pela primeira vez. Quem nunca participou de uma live do projeto Cura pelas Mãos, manda para mim aqui um hashtag tô aqui pela primeira vez, para eu saber que você está chegando aqui, que você é nova ou novo por aqui. Quem já está sempre aqui, né, nas minhas lives, já manda um hashtag tô sempre por aqui. Se você é já pupila ou pupilo Natália Tanaka, já manda o hashtag e o número da sua turma. O tema que eu escolhi para a gente estar trazendo nessa live é sobre pontos gatilhos. Então hoje eu vou falar sobre pontos gatilhos no músculo trapézio, tá? E vou mostrar para vocês na prática como fazer a avaliação e o tratamento desse músculo, que é um dos músculos mais frequentemente acometido por pontos gatilhos. Deixa eu ver aqui, tô vendo aqui, ó, Firmino Fabiane, tô aqui pela primeira vez. Gleisiane, tô aqui pela primeira vez. Ive Estética, turma 6. Biuca, primeira vez. Kelly Medeiros, turma 14. Dionísia, primeira vez. Ivanir, primeira vez. Rabeche, estou sempre por aqui. Gilzeane Andrade, estou sempre por aqui. Que legal, tem gente nova, tem gente que já acompanha aqui há um tempo. Muito legal. E antes da gente começar então a abordar o tema de hoje, que são os pontos gatilhos, né, no músculo trapézio, vou aproveitar rapidinho para dar um recado para vocês. E enquanto eu dou esse recado, vou pedir para que quem já está aqui assistindo essa live, se você quer que eu continue sempre trazendo mais conteúdos, aliás, essa semana vai estar cheia de conteúdo. Vamos todo mundo clicar aqui, ó, nesse aviãozinho que está no canto inferior direito da sua tela e compartilhe essa live com pelo menos 5 pessoas que você acredita que pode ser beneficiada com esse conteúdo. Se você tem um amigo ou uma amiga que também é da área, seja fisioterapeuta, massoterapeuta, esteticista ou qualquer outro profissional da saúde que trabalha ou que quer trabalhar com massagem, compartilhe essa live. E você vai estar me ajudando, ó, a gente bater recordes aqui de participações ao vivo, tá? Assim que você compartilhar, manda para mim um hashtag já compartilhei para eu saber que você tá me ajudando a bombar essa live. Enquanto vocês compartilham a live, vou dando um recadinho, tá? A primeira aula do workshop, uma nova visão da massagem, já tá disponível. Quem aqui já se inscreveu e que já está assistindo às aulas do workshop, tá? O workshop Uma Nova Visão da Massagem é um evento 100% online e gratuito que vai acontecer do dia 10, ou seja, hoje, até o dia 17, até segunda-feira que vem. Vão ser aulas gravadas e aulas ao vivo comigo todos os dias. De hoje, segunda-feira, até segunda-feira que vem, nós estaremos juntos aqui ao vivo todos os dias, tá? As aulas gravadas, elas são enviadas para vocês por e-mail e lá no grupo do WhatsApp, e as aulas ao vivo vão acontecer aqui no Instagram. Nessa aula 1, que foi a aula de hoje, a origem das doenças, eu compartilhei com vocês qual é a principal causa das dores dos pacientes, por que a medicina tradicional não consegue resolver e como é possível a gente promover a cura usando apenas o poder do toque. Então, se você ainda não viu, corre, acessa o seu e-mail ou vai lá no grupo do WhatsApp, que lá a gente enviou o link para você poder ter acesso a essa primeira aula. Lembrando que essas aulas, elas ficam disponíveis somente essa semana, somente até sexta-feira, tá? Então, corre,
porque é uma sequência de aulas, tanto gravadas quanto ao vivo, que você precisa acompanhar essa sequência, você precisa assistir todas as aulas para você poder entender toda a sequência desse conteúdo. Quem aqui já assistiu as aulas do workshop, manda aqui um hashtag aula 1, para quem já assistiu a aula 1, para eu saber que você está aí acompanhando. Se você está aqui e nem sabe do que eu estou falando, nem sabe o que é o workshop Uma Nova Visão da Massagem, como participar, lá na minha bio tem um link. Então a bio é o lugarzinho onde tem a minha foto, lá aquela bolinha dos stories. Lá embaixo tem um link, é só você clicar naquele link, vai abrir uma janela. Nessa janela você vai clicar em workshop Uma Nova Visão da Massagem, vai colocar o seu e-mail, clique em quero participar. E aí você já vai ser direcionado para a página das aulas, tá? Ao mesmo tempo você recebe também um e-mail confirmando a sua inscrição. Nesse e-mail tem também um link para participar do grupo do WhatsApp e um link também para você responder a uma ficha de cadastro. É importante que vocês entrem para o grupo do WhatsApp, porque lá a gente compartilha todas as informações do evento. Show? Para quem então ainda não está cadastrado, vai lá, se cadastra. Para quem já está cadastrado, assiste a aula 1. Tô vendo aqui, ó, Luziana, Saulo, Osana já assistiram a aula 1. Quem mais? Danilo Pani Schmidt, André Luchini, Val Verde, Ana Rosa, Salete Guima, já assistiram a aula 1. Parabéns então para vocês. Vamos começar então a nossa live de hoje. Para quem tá chegando agora, boa noite. Para quem tá aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. E o tema que eu trouxe para a live de hoje é pontos gatilhos em músculo trapézio. Vou falar para vocês a avaliação e o tratamento na prática, né? Vou mostrar passo a passo como executar a avaliação e o tratamento de um dos músculos que é mais frequentemente acometido por pontos gatilhos. E fica até o final aqui comigo, porque no final dessa aula eu vou mostrar um vídeo prático de como vocês vão palpar o músculo trapézio superior, tá? Hoje eu vou mostrar o músculo trapézio superior, como palpar, identificar bandas musculares tensas, pontos gatilhos, como desativar e liberar esse músculo. Então vamos começar. Eu vou compartilhar com vocês aqui na minha tela algumas imagens para facilitar. Então vamos lá. Para quem quiser tirar as mensagens, eu vou fechar, eu acho que as mensagens, vou desativar, vamos ver se dá certo. Aí, vou desativar porque daí não fica cobrindo as imagens, tá? Depois eu abro quando a gente precisar interagir, que hoje eu preciso da participação de vocês. Então vamos lá, ó. O músculo trapézio, ele é composto por 3 porções. A gente vai começar então essa aula relembrando um pouquinho a anatomia do músculo trapézio. Então vocês estão vendo aí nessa imagem que o músculo trapézio ele está dividido aí em 3 porções. A gente tem aí em vermelhinho, né, a porção mais superior ou descendente. Descendente porque sai ali da base da cabeça, das vértebras cervicais e se dirige lá em direção ao ombro. Então ele é descendente. Depois a gente tem essa porção média que tá aí em amarelo na imagenzinha, ou também transversal, né? Porque está no sentido transversal. E depois a gente tem a terceira porção do músculo trapézio, que é essa parte que tá em rosa, que a gente chama de... Perdão, eu troquei aqui, ó. Vermelho, tá certo, ó. Vermelho descendente, né? Porque sai lá da cabeça e vem descendo em direção ao ombro. Depois a gente tem a parte média, ou também chamada de intermédia ou transversa, que tá mais na horizontal. E depois a gente tem a terceira porção, que é a parte, o trapézio inferior ou ascendente, porque ele sai lá das vértebras torácicas, né? E vai em direção lá à escápula. Então a gente tem porção descendente ou superior, porção média ou transversa, porção inferior ou ascendente. São essas 3 partes do músculo trapézio, tá? Cada porção dessas, né, superior, média e inferior,
tem as suas fibras orientadas de formas diferentes, né? E cada porção dessa apresenta funções também diferentes. Então, a gente pode até considerar que o trapézio é como se fossem três músculos, né? Cada porçãozinha dessa como um músculo diferente, porque eles têm fibras orientadas no sentido, cada uma num sentido, e cada porçãozinha dessa vai ter funções diferentes. O músculo trapézio, ele está envolvido principalmente nos movimentos da região cervical e do ombro. Embora a parte amarelinha, que é a parte média, e a parte rosa, que é a parte inferior, também estejam envolvidos com os movimentos da região torácica, mas principalmente o trapézio como um todo, ele está envolvido com movimentos da cervical e movimentos do ombro, tá? Vamos agora separar então cada uma dessas porções para a gente poder ver qual é a origem e inserção de cada porção dessa do trapézio. Vamos começar então com essa porçãozinha em vermelha, que é a porção superior ou descendente do trapézio. O trapézio superior, ele vai sair, a origem dele, das fibras musculares, lá na região medial do osso occipital. Então, tá vendo aqui bem em ciminha na imagem, sai lá do meio do osso occipital, e as fibras vêm descendo no sentido vertical e horizontal, né, longitudinal e transversal. Além de sair daqui da região medial do osso occipital, também vai saindo ali, ó, do ligamento nucal. O ligamento nucal é uma estrutura fibrosa, fibroelástica, que vai desde C1 até C7, tá? Então, o trapézio superior sai lá da região medial do osso occipital, desse ligamento nucal de C1 a C7, e ele vem descendo vertical e horizontalmente até se inserir no terço lateral da clavícula. Então, a gente tem a clavícula aqui na frente, na região lateral da clavícula vai se inserir o trapézio superior, essa parte descendente do trapézio. Segunda parte, a porção média, o trapézio médio, que está representado aí em amarelo. De onde que ele sai? Ele sai dos processos espinhosos de C7 a T3, né? E o trapézio médio, ele vem assim quase que na horizontal e ele vai se inserir lá na borda medial do acrômio e na espinha da escápula. Então, sai dos processos espinhosos de C7 a T3 e vai se inserir na borda medial do acrômio e da espinha da escápula. E, por fim, a última porção, que é o trapézio inferior, perdão. O trapézio inferior sai dos processos espinhosos, então lá das vértebras da coluna, né, de T4 a T12, e ele vem ascendendo, subindo e vai se inserir lá na espinha da escápula. Esse é o trapézio inferior, tá? Então, recapitulando, trapézio superior, região medial do osso occipital e ligamento nucal, desce e vai se inserir lá na região lateral da clavícula. Trapézio médio sai do processo espinhoso de C7 a T3, ou seja, a sétima vértebra cervical, a terceira vértebra torácica, e vai se inserir lá na região do acrômio e espinha da escápula. E trapézio inferior sai dos processos espinhosos de T4, quarta vértebra torácica, a T12, 12ª vértebra torácica, e vai se inserir lá na região da espinha da escápula também. Nossa, Natália, então eu preciso decorar exatamente origem e inserção das três porções dos músculos, das três porções do músculo trapézio e origem e inserção de todos os músculos do corpo humano? Sim ou não? Vamos ver o que vocês vão me dizer. Preciso decorar exatamente todas as origens e inserções de todos os músculos do corpo humano? Além das origens e inserções das três porções do trapézio,
Tenho que saber origem e inserção de todos os músculos? Tem gente aí que já deve estar desesperado, puxando os cabelos, com todos os músculos que nós temos no corpo humano, vou ter que decorar todos? Sim ou não? Para vocês que estão assistindo, para a mensagem não ficar em cima do desenho, é só arrastar com o dedinho assim, ó, a mensagem para baixo, que aí ela fica só 2 linhas lá embaixo. Inclusive, deixa eu aproveitar e colocar aqui nos comentários o título, né? Fixar aqui. Pontos, gatilhos em músculo trapézio, avaliação e tratamento na prática. E para quem tá chegando agora, fiquem aqui comigo até o final, que no final eu vou passar um vídeo mostrando para vocês como fazer a palpação e desativar pontos gatilhos no músculo trapézio, tá? Bom, para quem já me acompanha há algum tempo aqui, já fiz essa pergunta outras vezes e a resposta é não. Inclusive, eu mesma não sei exatamente a origem e inserção de todos os músculos. Porém, o que vocês precisam saber para a prática clínica, para o dia a dia de vocês? Vocês precisam ter na cabeça de vocês, o que eu falo vocês precisam ter uma foto mental dos músculos. Então, olha bem para essa imagem aqui que está o trapézio. E vocês precisam ter uma foto mental do trapézio com essas 3 porções que formam esse músculo, para que vocês tenham vocês saibam, né, que quando falar de trapézio, vocês precisam saber em qual região o trapézio está localizado, de onde eles saem, para onde eles vão, para você ter ideia da direção das fibras musculares, no sentido, né, das fibras musculares, porque na hora de aplicar a massagem no músculo trapézio, isso é muito importante. Para que você realize uma massagem terapêutica, ela não pode ser aplicada em qualquer direção, em qualquer sentido, tá? Isso faz toda a diferença. Você precisa saber o sentido, a direção das fibras musculares na hora de realizar uma massagem terapêutica que realmente vá promover efeitos e trazer resultado para o paciente. Então, memorizem o trapézio. Preciso saber exatamente que ele sai ali da região medial do osso occipital, do ligamento nucal, e ele vai se inserir na região lateral, no terço lateral da clavícula. Não precisa saber exatamente assim com todos os detalhes, mas vocês precisam saber que o trapézio, né, vai sair lá da base da cabeça. Algumas fibras vão descer mais verticais, outras um pouco mais horizontais, e elas vão se inserir ali na região da clavícula, por exemplo, tá? No caso do trapézio superior. Depois o trapézio médio, vocês precisam saber que ele sai ali das vértebras, né, torácicas e vem em direção à escápula e se inserem ali no acrômio, na espinha da escápula. Precisa saber que o trapézio inferior, ele sobe, né, ele sai das vértebras torácicas no sentido ascendente e vai também se dirigir em direção à escápula. Isso vocês precisam saber. Não precisam saber tão definido assim o ponto exato de origem de inserção, mas vocês precisam ter essa foto mental, ter noção de onde ele sai, para onde ele vai, o sentido e direção das fibras musculares, tá? Porque sabendo tudo isso, fica muito mais fácil de vocês pensarem na função que esse músculo exerce. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as funções do músculo trapézio, tá? Antes de falar sobre as funções do músculo trapézio, vou mostrar para vocês aqui, a gente vai relembrar, deixa eu achar aqui, os movimentos que acontecem na escápula, tá? Porque lembra que logo no início da live eu falei para vocês que o trapézio, ele é um músculo que está relacionado aos movimentos da cervical e os movimentos na escápula, do ombro, né? Ele está relacionado aos movimentos da cervical e os movimentos do ombro e da escápula.
Então, os movimentos da cervical, a gente, né, já conhece a flexão, extensão, as inclinações, rotações, né, e também faz a protrusão, retração. Então, esses são os movimentos da cervical. Mas vamos relembrar os movimentos que acontecem na escápula, porque quando eu for falar das funções do trapézio, a gente vai falar de alguns movimentos que acontecem na escápula. Então, quais são os movimentos que acontecem lá na escápula? A gente tem, quando a escápula sobe, né, quando o ombro sobe, a gente tem uma elevação da escápula. O oposto à elevação, quando a gente puxa esse ombro para baixo, a gente tem a depressão. Quando as bordas mediais da escápula se aproximam da coluna, que é nesse movimento aqui, ó, de jogar os ombros para trás, de abrir o peito, aproximar as bordas da escápula, a gente tem o movimento de retração, né? Quando as bordas da escápula se aproximam, a gente tem o movimento de retração. Quando as bordas mediais da escápula se afastam da coluna, a gente tem o movimento de protração. Então, retração, protração, tá? Fora a elevação, a depressão, a retração e a protração, a gente ainda tem na escápula o movimento de inclinação anterior, né, que é quando o ângulo superior da escápula inclina para frente, e a gente tem o movimento de inclinação posterior. E por fim, a gente tem um outro movimento da escápula, que é o movimento de rotação superior, que é quando o ângulo, a fossa glenoide, né, a cavidade glenoide, que é ali onde encaixa o úmero, quando a cavidade glenoide roda para cima, a gente tem uma rotação superior. Então, a fossa glenoide tá indo para cima, rotação superior. E o contrário, quando a cavidade glenoide desce, a gente tem a rotação, rotação inferior, tá? Então, movimentos na escápula. Vou fechar, vou desativar os comentários, então vai lá. Então, a gente tem aqui na escápula os movimentos de elevação, depressão, né? Retração, protração, rotação superior, quando a cavidade glenoide vai para cima, rotação inferior, quando a cavidade glenoide vai para baixo, inclinação anterior, quando o ângulo superior da escápula vai lá para frente, e inclinação posterior. São esses os movimentos da escápula. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, tá? Vamos lá. Vamos ver quem vai saber me responder. Vou ativar os comentários. Qual é a importância, dentro desses movimentos que eu falei para vocês que acontecem na escápula, qual é a importância do movimento de rotação superior que acontece na escápula? Por que é tão importante esse movimento de rotação superior da escápula? Vamos ver. Vamos ver quem vai me responder, quem vai acertar. E na sequência a gente vai falar sobre as funções do músculo trapézio, tá? Mas antes disso, qual é a principal função, né? Por que é tão importante esse movimento de rotação superior da escápula? Vamos ver. Drikraft, na abdução do braço. Shirlene, relaxamento, analgesia. Kazumi, elevação dos braços. Isabel,
e os movimentos dos braços. Não, eu vou falar só dos movimentos hoje da escápula, porque é onde está envolvido o músculo trapézio. Gouveia, movimento do braço. Lari, movimento de abdução de ombro. Ju, levantar o braço. Jelly, contrai o trapézio. Para distanciamento dos músculos dos pulmões. Quer se tornar bonita, elevar os braços. Sulamita, acredito que esse movimento ajude o músculo a relaxar. Quem mais? Muita gente aqui respondendo. Márcia, elevar os braços. Anjinha, elevação dos braços. Elevação e sustentação dos braços. Thaís Bertelli, sensacional. É isso mesmo. O movimento de rotação superior da escápula, ele é fundamental para que a gente consiga fazer os movimentos tanto de flexão quanto de abdução do ombro acima dos 60 graus, tá? Então, de 0 a 60 graus, o movimento de abdução do ombro acontece na articulação glenumeral. De 60 a 120 graus de abdução, precisa acontecer o movimento na glenumeral associado à rotação superior da escápula. E de 120 graus a 180 graus, precisa associar, além da glenumeral, da rotação da escápula, o movimento de inclinação do tronco. Agora, para quem acertou e que falou que a rotação superior da escápula, ela é importante para que tenha o movimento de tanto de flexão, de abdução do ombro, por que que isso é necessário? Vamos lá, por que que é necessário acontecer o movimento de rotação superior da escápula durante os movimentos de abdução e elevação do ombro, né? Por que que precisa acontecer? Qual é o fator? O que tem ali nessa região que tem que acontecer essa rotação para que o movimento aconteça? Vai lá. Vamos ver. Então, para quem falou aí relaxamento, para quem falou analgesia, alongamento, não é isso, tá? Então, hoje vocês vão sair dessa live, vocês não podem mais errar isso, tá? Para que aconteça o movimento de flexão e abdução do ombro, tem que ter essa rotação superior da escápula. De 0 a 60 graus de abdução, o movimento acontece na glenumeral. De 60 graus a 120, tem que ter o movimento na glenumeral mais a rotação superior da escápula. E de 120 a 180, tem que ter o movimento na glenumeral, rotação da escápula e inclinação contralateral do tronco. E agora a pergunta é, por que que precisa acontecer essa rotação lateral? Para que possibilite, né, a flexão e abdução do ombro. Vamos ver aqui. Larissa, Afis, alguma coisa assim. Para ter uma amplitude de movimento dos músculos envolvidos. Gouveia, contusões musculares. Isabel, retração. Alba, para amortecer o impacto. Samara, retração muscular. Suzy, relaxar os músculos. Thaís, manter o ritmo escápulo torácico. É ritmo escápulo humeral, tá? Cleia, para trabalhar os tendões. Mas esse movimento não é para manter o ritmo. Tem alguma coisa que acontece aí nessa região que, se não tiver a rotação superior da escápula, não tem o movimento de abdução de ombro acima de 60 graus. Relaxar os músculos. Tatiane, Maria Benedita, relaxar os músculos.
Kelly, porque o movimento não é completo com os outros músculos. Então, ele faz isso para o braço erguer até em cima. Drica, serve de alavanca para aumentar a ADM. Porque tem que ter flexão. Porque a cartilagem do braço relança e liberações dos músculos. Para que possa ter elevação completa, é isso que eu falei já, para liberar a fáscia. Bom, nenhum de vocês acertaram, então eu vou dar a resposta aqui para vocês. Anotem, para vocês não esquecerem mais, tá? Porque isso é muito importante, ó. Por que precisa acontecer a rotação superior da escápula para que tenha a abdução do braço acima de 60 graus? Porque a partir de 60 graus tem um impacto da tuberosidade do úmero com o acrômio, tá? Então aqui tá a cavidade glenoide, aqui tá o úmero. De 0 a 60 graus, o movimento acontece somente na articulação glenomeral. Só que chega a 60 graus, existe um impacto da tuberosidade do úmero contra o acrômio da escápula. E aí existe um obstáculo ósseo lá, existe uma resistência, né? Um impacto de osso com osso, e aí não tem mais como o braço subir. Então, inclusive, deixa eu tirar aqui para vocês enxergarem melhor, ó. Então, aqui a gente tem a cavidade glenoide, tá? E aqui a gente tem o úmero, que é lá a cabeça do úmero. Então, aqui a gente vai fazer um movimento de abdução. De 0 a 60 graus de abdução, a cabeça do úmero vai rodando na cavidade glenoide e vai acontecendo a abdução do braço. Tá? Chegou a 60 graus, tem esse impacto. A gente tem aqui o acrômio, né? E aqui a gente tem a tuberosidade do úmero. Então, como tem esse impacto, não é possível mais subir. Então, o que tem que acontecer? A escápula, aqui, né? A cavidade glenoide, ela tem que rodar. Então, a escápula começa a rodar superior para que o braço, o úmero, continue a subir, tá? Então, essa rotação superior da escápula, ela tem que acontecer para tirar esse bloqueio que existe entre a tuberosidade do úmero e o acrômio. Então, a escápula roda e libera o movimento para que o úmero continue sendo elevado, né? Para que continue a abdução. Show? Então é isso. Então, vocês vão guardar a partir de agora, vocês não vão esquecer mais desse detalhe que a gente chama de ritmo escápulo-humeral, né? Entre a escápula e o úmero. Eu tenho uma aula, inclusive, no YouTube, para quem, né, tiver com dúvida, quiser saber mais sobre a anatomia do ombro, da escápula. Tem uma aula no YouTube, vocês podem entrar lá, que vai ser uma aula onde eu falo sobre, se eu não me engano, sobre a tendinite. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que é a influência da massagem terapêutica na tendinite do ombro. Nessa aula eu explico mais sobre a anatomia do ombro, da escápula, os músculos envolvidos e inclusive eu explico sobre esse ritmo escápulo-humeral que é importante vocês entenderem, tá? Vou voltar a fechar aqui. Bom, então vimos os movimentos, né, que acontecem na escápula. Isso pra gente poder falar sobre as funções do músculo trapézio. Então, vamos ver quais são as funções. Então, olhando aqui a anatomia, por que então é importante a gente ter essa foto mental dos músculos, né? E hoje a gente tá falando especificamente do trapézio. Não precisa saber exatamente o ponto, né? Pontinho lá de onde ele sai, de onde ele se insere, mas a gente precisa ter essa noção de onde ele sai, de onde ele se insere
e a direção das fibras musculares, porque daí fica mais fácil na hora de pensar a função. Então, olhando aqui para essa foto do trapézio, né? Qual é a função do trapézio? Bom, quando a gente tem uma contração bilateral, então a gente tem trapézio do lado esquerdo e trapézio do lado direito. Então, vamos pensar. Se os dois trapézios, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, eles se contraírem, então vocês estão vendo que ali no trapézio superior, né, o trapézio descendente, a gente tem fibras na vertical e depois fibras que vão ficando mais horizontais. Então, imagina o trapézio contraindo dos dois lados, o que ele vai fazer? Ó, pela disposição sentido das fibras, ele faz uma extensão de cervical, né? Vou deixar os comentários ligados, porque aí eu consigo ir conversando com vocês. Então, deu para entender, ó, quando a gente tem, para quem tá com os comentários em cima da imagem, passa o dedinho assim para baixo, que as mensagens ficam só nas duas linhas assim embaixo e não cobre a figura, tá? Então, olhando aqui o trapézio, se a gente imaginar uma contração bilateral, os dois lados contraindo juntos, o que vai acontecer? As fibras verticais ali do trapézio superior vai puxar a cabeça para trás. Então, a gente tem uma extensão de cervical. Isso quando a gente tem uma contração bilateral. Agora, vamos pensar na contração unilateral. E aí, a gente vai começar a dividir trapézio superior, médio e inferior. Porque lembra que eu falei para vocês? É como se a gente tivesse aqui 3 músculos, né? Porque cada porção tem fibras num sentido diferente e que tá acabando a minha bateria. Então, beleza. Vamos lá agora ver se vocês conseguem me ajudar. Vamos começar com o trapézio superior. Vamos pegar o trapézio superior e a gente vai considerar que essa parte aqui da clavícula, onde ele se insere na clavícula, é o ponto fixo, tá? Quando a gente tem o ponto fixo do trapézio na clavícula, qual é a função que o trapézio superior, essa partezinha vermelha aí, ó, qual é a função que o trapézio superior desempenha quando a gente tem o ponto na clavícula fixo? Ou seja, quem vai se mexer é da cervical em direção à clavícula. O que acontece então quando a gente tem a contração unilateral de um lado só das fibras superiores do trapézio, considerando aqui, ó, o ponto na clavícula fixo? Vamos ver. Qual é a função? Qual é o movimento que o trapézio faz? Trapézio, porção superior, quando tem uma contração unilateral, considerando a parte aqui, ó, na clavícula fixa. Vou ajudar vocês, hein? São 2 movimentos. 2 movimentos. Vamos ver, Bruna Oliveira falou inclinação lateral. Kelly Pati Medeiros, inclinação lateral. Juterapia corporal, elevação do ombro. Kazumi, rotação do pescoço. Daiane, inclinação. Arícia, torcicolo. Não, eu tô falando de movimento, não tô falando de sintoma ou patologia. Jaqueline, adução e abdução? Não. A gente tá falando aqui de escápula e de cervical. Nem escápula nem cervical fazem adução, abdução, tá? Samara, movimentação do ombro e pescoço. Eu quero saber qual movimento. Eu sei que movimenta, mas eu quero saber qual. Fran, inclinação e depressão. Kel Oliveira, rotação do pescoço. Rotação lateral. Mark, inclinação lateral. Bom, então vamos lá. Vou falar então aqui para vocês, ó.
quando o trapézio superior tá com a porção aqui da clavícula fixa, o movimento que ele vai fazer são dois movimentos: inclinação lateral e rotação da cervical. Então, inclinação lateral da cervical e rotação da cervical. Só que agora eu quero que vocês me falem o seguinte, ó. A inclinação lateral é para o mesmo lado ou é para o lado contrário? Então, inclinação da cervical para o mesmo lado ou para o lado oposto? E a rotação? É a rotação da cervical para o mesmo lado ou para o lado oposto? Então, vamos considerar como está na figura aqui, ó, o trapézio superior do lado esquerdo. Ele faz inclinação lateral para a esquerda ou para a direita? E ele faz a rotação da cervical para a esquerda ou para a direita? Coloca assim para mim, ó. Inclinação lateral direita ou esquerda, rotação cervical direita ou esquerda. Mesmo lado oposto, não sei do que vocês estão falando. Não sei se é rotação, se é inclinação, o que vocês estão falando. Coloca direitinho. Inclinação lateral para a esquerda ou direita, rotação da cervical para a direita ou para a esquerda. A gente está considerando o trapézio superior do lado esquerdo. Vamos ver. Dri Kraft, inclinação lateral esquerda e rotação para a direita. BS Monteiro, inclinação para a direita. Cris Marcos, para a direita. Se vocês não colocarem completo, eu não vou nem considerar. Inclinação para o lado oposto. É direito ou esquerdo, não tem mesmo lado ou lado oposto. Socorro, inclinação para a direita. Suzy, inclinação esquerda. Natália Correia, inclinação lateral esquerda e rotação cervical direita. Rotação cervical para a direita. Inclinação lateral para a direita. Larissa Afizio, inclinação lateral direita e rotação esquerda. Nossa, tem hora que eu não consigo acompanhar, gente. O negocinho vai subindo aqui tão rápido. Graciele Goldani, inclinação lateral esquerda e rotação direita. Bom, para quem respondeu inclinação para a esquerda e rotação para a direita, acertou. Então, o trapézio superior, tá? O trapézio superior, ele faz a inclinação do pescoço para o mesmo lado. Então, se a gente considerar o esquerdo para o esquerdo, e ele faz a rotação para o lado oposto, tá? Então, fibras, trapézio superior, quando ele tá fixo aqui na clavícula, inclina o pescoço e a cabeça para o mesmo lado, roda pescoço e cabeça para o lado oposto. Agora, vamos lá. E quando... A gente tá falando ainda do trapézio fibras superiores, tá? E quando no trapézio fibras superiores, o ponto fixo é a coluna. Qual é o movimento que o trapézio promove? Qual é a função do trapézio superior quando a gente considera o ponto fixo a coluna? Vamos ver. Agora eu quero saber, considerando o ponto fixo na coluna, qual é a função, qual é o movimento que o trapézio desempenha. Para vocês que chegaram agora, que não pegaram essa live do início, a gente está falando sobre pontos gatilhos em trapézio. Vou ensinar a fazer avaliação e tratamento na prática. Inclusive, no final dessa aula, vou passar para vocês um vídeo mostrando como palpar, como identificar pontos gatilhos, como posicionar o paciente para tratar pontos gatilhos em trapézio, tá? Então, vamos ver?
Dri Craft, elevação mais retração da escápula. Larissa ou Larissa Físio, elevação do ombro. Marciele Souza, elevação do ombro. Fátima, flexão e extensão. Fred Oliver, elevação. Risoleide, elevação do ombro. Kazumi, elevação da escápula. Gorete, rotação do pescoço. Josiane, retração e elevação da escápula. Bom, vamos lá. Então, quando o trapézio superior ele tá fixo, ponto fixo é a coluna cervical, quais são os movimentos que ele desempenha? Elevação da escápula, e para quem falou elevação do ombro, gente, não é elevação do ombro, tá? O movimento do ombro, elevação do ombro é a flexão que acontece na glenumeral. Quem faz isso é deltoide. Aqui a gente tá falando do trapézio que tá se inserindo ali na escápula. Então, o trapézio superior, ele faz a elevação da escápula, tá? Além do movimento que a gente viu lá da escápula, lembra? Ele faz a elevação da escápula. Ele também vai fazer, ó, a rotação superior da escápula, tá? Por conta da localização onde ele se insere, ele puxa a escápula para cima, elevação da escápula, e ele também faz isso, ó. Como ele tá inserido ali na clavícula, né? Então, vamos imaginar que aqui é a escápula. Como o trapézio, ele tá inserido aqui, ó, ele vai fazer isso aqui, ó. Então, ele puxa a escápula para cá, né? Vamos considerar que aqui é a borda medial da minha escápula. Aqui eu tenho o trapézio descendente, né? O trapézio superior, que se insere ali no terço lateral da minha clavícula. Então, além de elevar, quando ele contrai, ele eleva, ele também puxa aqui, ó, e roda superiormente a minha escápula, né? Aqui tá a cavidade glenoide, então tá rodando para cima, aqui, ó. Tá? Então, são esses dois movimentos que o trapézio superior fazem, tá? Quando tá fixo na coluna. Então, a gente viu que quando ele tá fixo ali na extremidade da clavícula, ele faz inclinação lateral para o mesmo lado, rotação da cervical e cabeça para o lado oposto. Quando o ponto fixo é na coluna, ele faz a elevação da escápula e também faz a rotação superior da escápula, que é o que a gente viu, que é muito importante para que aconteçam os movimentos de flexão e abdução do ombro, para que não tenham impacto, né, do húmero contra o acrômio. Vamos para o outro agora, vamos para o trapézio médio. Trapézio médio. Qual é a função do trapézio médio? Vamos lá? Funções do trapézio médio, que agora esse músculo amarelinho que a gente viu que sai lá dos processos das vértebras torácicas e vão se inserir no acrômio e na espinha da escápula. Funções do trapézio médio. Dri Craft, retração da escápula. Daiane, função de dor. Não, gente, que é isso? Lu Danini, tração e retração. O que é tração da escápula? A gente viu todos os movimentos da escápula, a gente não falou em tração. Fred, retração da escápula. Miriam, retração da escápula. Adução, Danilo, adução da escápula e retração do ombro.
Marcelo Batista, limitar o movimento do ombro para frente. Gorete, rotação. Estabilizar. BS Monteiro, sustentação dos músculos. Quer se tornar bonita? Retração da escápula. Então vamos lá. Ó, olhando bem agora, né, o sentido das fibras e a localização do trapézio médio. Quais são as funções do trapézio médio? O trapézio médio, ele tem umas fibras, não estão totalmente horizontais, eles são um pouquinho na diagonal. Então, o trapézio médio vai também atuar na elevação da escápula. Então, ele puxa lá a escápula para cima, né? Por conta da inserção dele ali no acrômio e na borda, na espinha da escápula, ele também roda, né, a escápula superiormente. E além disso, como ele se insere aqui na borda medial, ele também faz a adução da escápula ou esse movimento de retração aqui da escápula, né? Adução ou retração, tá? Então, de novo, trapézio, fibras médias, faz a elevação, né? Porque ele se insere aqui, então ele puxa a escápula para cima. O trapézio médio também faz a rotação superior da escápula e também faz a adução, puxa a borda medial da escápula em direção à coluna. Essas são as funções do trapézio médio. E para finalizar, a última parte do trapézio, que é o trapézio inferior, esse que está em rosinha, que sai também lá das vértebras torácicas, né? E que vai se inserir na espinha da escápula. Qual é a função, qual é o movimento que o trapézio inferior desempenha? Função do trapézio inferior. Vamos ver? Retração mais rotação medial da escápula. Cris Marcos, elevação. Arícia Fontenelle faz adução. Natália, depressão da escápula e adução. Daiane, retração e depressão. Zata Patrícia, rotação inferior. Fátima, elevação da escápula e adução. Suzy, elevação da escápula. Alba, rotação medial. Adução e depressão. Karen, adução e depressão. Leonora, retração da escápula. Alves de Oliveira, adução e depressão. Vamos lá então, ó. Que movimento que o trapézio inferior faz? Pela disposição dele, né? Então, as fibras estão saindo aqui das vértebras torácicas, vão se inserir na espinha da escápula, certo? Então, que movimento vai fazer o trapézio inferior? Ele vai fazer a depressão. Então, como ele está localizado lá na espinha da escápula, quando ele contrai, ele puxa a escápula para baixo, depressão, tá? Ele vai fazer também a adução ou a retração da escápula, puxar a borda medial da escápula em direção à coluna. E aí aqui tem um movimento que muita gente erra, tá? Muita gente acha que como o trapézio superior, ele faz a rotação superior da escápula, né? Rotação superior ou rotação lateral, tá? As pessoas acham que o trapézio inferior,
ele vai fazer a rotação inferior ou rotação medial. E é aí que muitos de vocês erram. Por quê? Porque o trapézio inferior, ele também faz a rotação superior da escápula, tá? Então, mais uma vez, vocês às vezes pensam assim, ó, como o trapézio superior, ele faz esse movimento de rotação superior da escápula ou também rotação lateral, porque tá indo para lateral, vocês acham que o inferior vai fazer o contrário, vai fazer a rotação inferior ou rotação medial da escápula. Só que tanto o superior quanto o inferior fazem o movimento de rotação superior ou rotação medial da escápula. Mas como assim, Natália? Se o superior puxa para cima, o inferior deveria puxar para baixo, né? É isso que muitas vezes vocês pensam. Superior puxa para cima, inferior puxa para baixo. Só que não. Por conta das inserções, o superior ele puxa aqui para cima, ó. E o inferior, ele tá aqui, ó. E ele puxa para cima também. Então, imagina como se fosse um volante. É o superior puxando para cima e o inferior puxando aqui, ó, virando a borda da escápula para cima. Então, os dois funcionam juntos, tá? Na rotação superior da escápula. Então, isso é uma pegadinha também que vocês não podem mais errar quando se fala em função dos músculos trapézio. Porção superior faz a rotação superior da escápula e a porção inferior, ela não tá aqui, ó, para puxar para baixo. Ela tá aqui, ó. Então, ela também puxa para cima. Deu para entender isso? Que tanto o trapézio porção superior quanto inferior fazem a rotação superior da escápula? Eles funcionam juntos. O superior puxa para cá e o inferior puxa também na mesma direção. Eles não é um assim e outro assim, tá? Um puxa para cá, o outro puxa para cá e ambos atuam nesse movimento de rotação lateral, rotação superior da escápula, certo? Então, vocês não podem mais errar 3 coisas. Por que é importante que tenha rotação superior da escápula para os movimentos de abdução e de flexão de ombro? Por que isso acontece, né? E quais são as funções dos músculos trapézio, porção superior, média e inferior? Lembrando que porção superior e inferior atuam juntas. E aí, por que é tão importante vocês conhecerem as funções, né, desses músculos na prática clínica? Porque quando vocês forem avaliar um paciente, inclusive a gente vai ter essa semana uma aula específica de avaliação, onde eu vou mostrar também para vocês passo a passo como avaliar um paciente. Quando vocês vão avaliar o paciente, uma das perguntas que vocês precisam fazer para os pacientes é: o que você faz que piora a sua dor? Então, vamos supor que o paciente te fale que a dor piora quando ele faz a inclinação lateral do pescoço para o mesmo lado. Aí você já vai fazer o seguinte raciocínio: quais são os músculos, né, que atuam na inclinação cervical, na inclinação de pescoço e cabeça? Já vou aproveitar e quero que vocês me respondam isso. Quais são os músculos responsáveis pela inclinação da cervical? Tá? Então, conhecer as funções dos músculos é importante porque na hora da avaliação, se o paciente te fala: olha, eu tenho dor quando eu inclino a minha cabeça para o lado direito, você já vai pensar: bom, quais são os músculos que estão relacionados ou que realizam essa função de inclinação lateral da cervical? Vamos ver então quem vai acertar. Quais são os músculos que realizam a inclinação lateral vamos colocar lado, tá? Quais são os músculos que realizam a inclinação lateral para a direita?
Quais são os músculos que realizam a inclinação lateral do pescoço para a direita? Músculos que realizam a inclinação da cervical para a direita. Acatrisuque, esternocleido, AMC, trapézio. Miriam tá falando trapézio. Jelly, trapézio do mesmo lado da inclinação e esternocleido. Ju, terapia corporal, Econ e escalenos. Bruna, esternocleido e trapézio superior. Mônica, trapézio superior. Kazumi, trapézio superior direito. Então vamos lá. Quem faz a inclinação lateral do pescoço para o lado, pescoço e cabeça, inclinação lateral da cervical para o lado direito? Vai lá. Acabamos de falar. Trapézio superior direito faz a inclinação, né? Trapézio, porção superior faz a inclinação para o mesmo lado. Para quem assistiu a aula que eu dei de pontos gatilhos em esternocleido mastoideu, ou também conhecido como Econ, faz a inclinação da cervical para o mesmo lado. Escalenos é o outro músculo que participa da inclinação lateral para o mesmo lado. E aí tem alguns aqui que ninguém falou. Reto posterior da cabeça, maior e menor, tá? Oblíquo superior da cabeça, também do mesmo lado. Então, trapézio superior, esternocleidomastoideu, escalenos, reto posterior da cabeça, maior e menor, e oblíquo superior da cabeça, todos do mesmo lado, ou seja, ipsilateral. Bom, então, dessa forma, fechamos origem, inserção, funções do músculo trapézio. Agora, rapidamente, vamos ver aqui, ó. Deixa eu passar para vocês. Inervação, tá? O músculo trapézio, ele é inervado pelo nervo acessório. Preciso decorar também toda a inervação, todos os nervos que passam aí, que fazem a inervação do trapézio. O mais importante que eu quero que vocês também visualizem essa imagem, né? Tem essa foto mental do nervo acessório, que é importante vocês saberem que o quê? Que nessa região aí passa esse nervo acessório e ele vai ter ramificações e inervar tanto a região de cabeça, face, pescoço, ombro e membro superior. Por quê? Saber que nessa região aí, né, passam nervos que se dirigem para cabeça, face, pescoço, ombro, membro superior, significa que sempre que o paciente chegar com queixa nessas regiões, que um dos músculos que vocês precisam avaliar é o músculo trapézio. Por quê? A contratura do músculo trapézio pode comprimir esse nervo acessório e causar dor irradiada para alguma dessas regiões para onde esse nervo se ramifica, tá? Então, basicamente isso que vocês precisam saber sobre inervação. Vamos agora, então, para a apresentação clínica. Vamos ver quais são as regiões, né? Para quais regiões o músculo trapézio, a presença de pontos gatilhos no músculo trapézio pode causar dor referida. Quando vocês estiverem fazendo a avaliação clínica do paciente, quando o paciente está lá, vocês estão colhendo informações clínicas, uma das coisas que tem que ter na avaliação de vocês é o mapa corporal. E nesse mapa corporal, vocês vão pedir para o paciente pintar a região onde ele sente dor, onde ele tem queixa de dor. E em cima desse mapa corporal, vocês vão ver se a dor é localizada, se é uma dor irradiada, se ele tem dor irradiada, para onde que essa dor está irradiando. E em cima disso, vocês vão começar a analisar, né, padrões de apresentações clínicas. Então, vocês sabem que, por exemplo, paciente que tem
dor, uma compressão do piriforme, aonde que ele vai pintar o mapinha? Ele vai pintar ali, ó, lombar, glúteos, posterior de coxa, panturrilha. Então você já vê que é uma dor irradiada e segue um padrão. Então eu sempre falo para vocês a importância de vocês começarem com a experiência, identificarem padrões de apresentação clínica, porque vocês vão começar a ver que muitas vezes esses padrões eles se repetem, e quando você vê que o paciente lá pintou determinada área, determinado padrão de dor, vocês já conseguem pensar, nossa, isso tá me parecendo pontos gatilhos em trapézio superior, não, isso me parece pontos gatilhos em piriforme, não, isso me parece um padrão de dor de sacroiliaca, enfim. Vocês precisam começar a prestar atenção nesses padrões de apresentação clínica. Então vamos começar vendo qual é o padrão de dor referida em pontos gatilhos no trapézio superior, tá? No trapézio superior, paciente com pontos gatilhos em trapézio superior, a gente vai dividir aqui duas situações. Pontos gatilhos na borda mais anterior do músculo, que é onde as fibras do trapézio superior elas são mais verticais, né, e que é uma das áreas mais afetadas por pontos gatilhos. Então, pontos gatilhos nessa região onde as fibras do trapézio são mais verticais, que é nessa região mais anterior, o paciente pode ter dor, né? O padrão de dor referida é na região lateral do pescoço, até mais ou menos aqui, ó, no processo mastoide, dor na lateral da cabeça, né? Dor na região temporal, dor aqui na região de fundo de olho, dor aqui no ângulo da mandíbula, tá? E esses pontos gatilhos, é importante lembrar que pontos gatilhos em trapézio tá muito relacionado à cefaleia tensional, tá? Já pontos gatilhos lá nos músculos mais horizontais do trapézio superior, né, que é ali na borda mais posterior do músculo, ele pode irradiar dor nessa região occipital, que é essa imagenzinha mais à direita, dor nessa região occipital, bem aqui atrás, né, da base do crânio, e tá frequentemente associado aí dor cervical mecânica, tá? Então essas são as regiões de dor referida do trapézio, fibras superiores, da porção superior, lateral de pescoço até aqui próximo ao processo mastoide, região lateral aqui da cabeça, região temporal, fundo dos olhos, nesse ângulo aqui da mandíbula e nas fibras mais orientais, que são as fibras mais posteriores, pode ter dor referida aqui na região do occipital. Depois, a gente tem, as fibras médias, né? Pontos gatilhos no trapézio médio pode dar dor em queimação ali na borda medial da escápula, né, entre a borda medial da escápula e os processos espinhosos ali na altura de C7 a T13, tá? Pontos gatilhos no trapézio médio também podem dar dor referida nessa parte superior do ombro, onde está marcado em vermelho, próximo ao acrômio. Então, às vezes o paciente chega com queixa assim, nossa, eu tô com uma dor no ombro, e aí você fica avaliando, investigando se é algo no ombro, e aquela dor pode ser uma dor referida de ponto gatilho no músculo trapézio médio. E o paciente com pontos gatilhos em trapézio médio também pode relatar uma sensação de arrepio nessa região lateral do braço ipsilateral, do mesmo lado, tá? Então, trapézio médio, pontos gatilhos em trapézio médio pode causar dor referida entre a borda medial da escápula e os processos espinhosos de C7 a T13,
dor na região superior do ombro, próximo do acrômio, e sensação de arrepio na face lateral do braço. E, por fim, pontos gatilhos no trapézio inferior. Pontos gatilhos no trapézio inferior, ele pode gerar dor na região cervical alta, então aqui na região occipital. Ele pode causar dor referida também no ombro e pode causar dor e queimação na borda medial da escápula, que é essa imagenzinha direita, tá? Então, pontos gatilhos em trapézio inferior, dor referida na porção superior aqui da cervical, na região occipital, dor referida na região superior do ombro e dor e queimação lá na borda medial da escápula. Esses são os pontos, né, é o padrão de dor referida de pontos gatilhos no músculo trapézio. Vamos falar agora de sintomas. Quais são os sintomas, né, que o paciente, quando você estiver fazendo o exame clínico, quando você estiver conversando com ele, quais são os sintomas que vão indicar ou que você vai suspeitar de presença de pontos gatilhos no músculo trapézio? Então, pontos gatilhos no músculo trapézio superior. O paciente pode se queixar de dor de cabeça, dor na coluna cervical ou dor nas costas, tá? Também são sintomas de pontos gatilhos no trapézio superior: cefaleia tensional, enxaqueca, tá? Paciente que chega com dor e limitação para inclinação lateral para o lado oposto do músculo trapézio acometido. Então, se o paciente chega para você e fala assim, nossa, eu tenho uma dor aqui no pescoço do lado esquerdo quando eu faço esse movimento aqui, ó, de inclinação para a direita. Então, quando eu estou inclinando a minha cabeça para a direita, eu estou alongando o meu trapézio do lado esquerdo e isso pode causar dor e o paciente ter também uma limitação, tá? Da inclinação por conta de pontos gatilhos. Dor e limitação para a rotação da cervical para o lado oposto, né? Porque quando eu faço a rotação para o lado oposto, eu tô fazendo o quê? Eu tô contraindo e encurtando o músculo trapézio desse lado. Então, o paciente tem dor quando inclina para o lado oposto, porque essa inclinação está alongando o músculo. Ou o paciente também pode ter dor e rotação de movimento quando ele faz a rotação cervical para o lado oposto, porque aqui o que ele está fazendo? Ele está contraindo e encurtando o músculo. Então, pontos gatilhos, eles podem dar dor tanto quando você alonga o músculo, como no caso de fazer a inclinação da cervical, eu estou alongando, ou ele pode dar dor e limitação quando você contrai. Então, quando eu faço a rotação para o lado oposto, eu estou contraindo e encurtando, isso também pode dar dor, tá? Quando o paciente tem pontos gatilhos, tanto em músculo trapézio superior, elevador da escápula e esplênio cervical, o paciente pode desenvolver aquele torcicolo agudo, sabe? Quando o paciente chega com dor e limitação de movimento para rotação do mesmo lado. Então, quando o paciente chega, né, com aquele pescoço travado, com a cervical travada, e ele sente dor para fazer a rotação cervical para o mesmo lado da dor, significa que além do trapézio superior, a gente tem pontos gatilhos em elevador da escápula e pontos gatilhos em esplênio cervical, tá? Quando é pontos gatilhos só em trapézio, a dor e limitação é para o lado oposto, para o lado que está contraindo e encurtando o músculo.
Se ele chega com dor para o mesmo lado, principalmente chega travado com aquele torcicolo agudo, avaliar também tratar levantador da escápula e esplênio cervical. Outro sintoma de pontos gatilhos em trapézio na porção superior é dormência, formigamento e queimação aqui na região do couro cabeludo, do mesmo lado, tá? Que pode ser por conta da compressão do nervo occipital. Esse é um outro sintoma. Agora, no trapézio médio, pontos gatilhos no trapézio médio. O paciente pode chegar com sintomas de dor e queimação profunda entre as escápulas, tá? O paciente pode te relatar também uma intolerância à pressão da alça do sutiã. O paciente às vezes se incomoda, ele fala, nossa, eu não consigo, não aguento nem a alça do sutiã pegando aqui. Ou então a alça de bolsa, tanto a alça da bolsa quanto a alça do sutiã no ombro gera uma intolerância. E o paciente também fala que quando usa casaco, jaqueta mais pesada, também sente um desconforto. Esses são sinais de pontos gatilhos em trapézio médio. E trapézio inferior? Quais são os sintomas de pontos gatilhos em trapézio inferior? O paciente tem dor tanto na região cervical, na região aqui em cima da escápula, entre as escápulas, mas sem restrição de movimento. Trapézio inferior não limita movimento como pontos gatilhos em trapézio superior, tá? E aí o que acontece? Muitos profissionais, quando o paciente chega com dor cervical, esquece de avaliar a porção inferior do trapézio como causa de dor nessa região cervical. E a falta de avaliação no trapézio inferior pode comprometer o resultado do seu tratamento em pacientes com queixa de dor cervical. Porque pontos gatilhos no trapézio inferior pode irradiar dor aqui na região cervical sem limitação de movimento, tá? Principalmente pacientes que têm um perfil de ombros protraídos e cifose torácica. Esses são pacientes que vocês precisam avaliar pontos gatilhos em trapézio inferior como causa de dor cervical, interescapular ou supraescapular, tá bom? Agora, algumas patologias associadas. Aqui. Patologias associadas, e daqui a pouco eu vou passar para vocês um vídeo onde eu vou mostrar como posicionar o paciente, como palpar e inibir pontos gatilhos desse músculo trapézio, tá? Quais são algumas patologias associadas? A presença de pontos gatilhos no músculo trapézio, eles podem estar associados a outras patologias ou eles podem simular algumas condições patológicas. Então, às vezes, eles acontecem juntos, né? Pontos gatilhos podem estar associados com outras patologias, ou a presença de pontos gatilhos pode simular algumas doenças, né? Algumas outras condições patológicas. Quais seriam essas? Então, pontos gatilhos normalmente estão associados à dor cervical. Pontos gatilhos no trapézio podem estar associados ou podem simular disfunção temporomandibular, tá? Pontos gatilhos no trapézio estão associados a cefaleia tensional, enxaqueca ou podem simular uma cefaleia ou uma enxaqueca. Pontos gatilhos no trapézio também podem estar associados à dor no ombro, como eu mostrei para vocês, né? Porção média e porção inferior do trapézio, eles podem estar associados a queixas de dor no ombro. Pontos gatilhos no trapézio também podem estar associados a disfunções articulares. Então, hipo ou hipermobilidade das articulações cervicais podem dar origem a pontos gatilhos nessa região do trapézio. E aí, como é que vocês vão diferenciar se a dor que o paciente tem nessas regiões, né, essa dor referida,
está sendo por conta de uma alteração articular, uma hipo ou hipermobilidade articular, ou se a dor naquela região do trapézio está sendo por questões musculares, presença de pontos gatilhos musculares. Aqui eu vou dar uma outra dica para vocês e quero que vocês também anotem, tá? Porque na hora que você estiver avaliando o paciente, você precisa identificar se a dor dele é de origem articular, se é muscular, se é neural. Isso é importantíssimo vocês identificarem para vocês poderem acertar no tratamento. Então, como que eu vou saber se a dor do meu paciente... Vamos supor, o paciente chega com queixa de dor e limitação de movimento para rotação cervical para a direita. Como é que eu vou saber se aquela dor e aquela limitação está sendo causada por uma disfunção articular, né, alguma obstrução articular, por exemplo, ou se está sendo causada por uma presença de pontos gatilhos em músculo trapézio. Vou ensinar para vocês então como fazer isso. Então pede para o paciente realizar um movimento que causa a dor dele. Então tá, o paciente ele tem dor quando realiza essa rotação cervical para o lado direito. Nesse momento que ele realizar esse movimento de rotação cervical, que é o movimento que reproduz a dor dele, você vai colher todas as informações. Vai colher a informação de localização de dor, da intensidade da dor dele, né? Então você vai perguntar, dói aonde? Ah, dói aqui no pescoço, vem descendo, irradia para o ombro, vai lá no meio da escápula, colhe a localização. Aí você fala assim, de 0 a 10, qual que é a intensidade da sua dor? Ah, eu tô aqui com uma dor 8. Amplitude de movimento, você vai comparar com o outro lado. Pede para ele realizar o movimento pro lado assintomático e compara aqui pro lado da dor. O máximo que você consegue ir até quanto? Ah, até aqui. O que você consegue ver? Eu tô vendo aqui, ó, a quina dessa parede. Eu não consigo ver mais, ó, não consigo olhar aquele quadro que tá lá atrás. Então, vê também a amplitude de movimento. Aí, o que vocês vão fazer para identificar se a dor é de origem articular ou muscular? Vocês vão lá por trás do paciente, tá? Apoia os membros superiores do paciente com os seus braços e faz um lift, faz uma elevação do ombro. Então, você pede para ele deixar os braços relaxados, para ele não contrair, e você passivamente eleva os ombros dele, que a gente chama de lift, faz uma elevação. Eleva os braços dele e pede para ele novamente realizar o movimento de rotação cervical, ou o movimento que ele te fala, né, que ele sente dor. Se quando você elevar os ombros dele e ele fizer o movimento e a dor dele melhorar, se ele conseguir aumentar a amplitude de movimento, se a intensidade da dor diminuir, se a localização da dor, se a dor centralizar mais, significa que ele teve uma melhora. Então, se ele teve uma melhora, significa que existe um envolvimento muscular na causa da dor desse paciente. Por quê, Natália? Porque quando você eleva os ombros, você tira a ação da musculatura. E se quando você tira a ação dos músculos, ele consegue realizar melhor o movimento, significa que tem envolvimento muscular na limitação e na dor para ele realizar, aqui no exemplo que a gente está dando, a rotação cervical. Se você tira o efeito dos músculos através desse lift, né, que você vai lá por trás dele e vai elevar os membros superiores. Se você tira a ação dos grupos musculares e mesmo assim ele continua com dor e limitação para realizar a rotação cervical, significa que fortalece a hipótese de ser um envolvimento articular. E aí você tem que trabalhar exercícios de movimentos repetidos numa direção ou mobilizações e manipulações para melhorar a mobilidade ali das vértebras daquele segmento, tá? Então é assim que vocês fazem para diferenciar quando é articular, quando é muscular. Aqui no caso a gente está falando da cervical, do músculo trapézio, certo? Então, no caso do trapézio superior, seriam essas as patologias que podem estar associadas a pontos gatilhos ou simular
uma condição patológica: dor cervical, distúrbio temporomandibular, cefaleia tensional e enxaqueca, dor no ombro e disfunções articulares cervicais, hiper ou hipomobilidades, tá? E no trapézio médio, quais são as condições em que pontos gatilhos no trapézio médio podem estar associados ou simular uma condição patológica? Escoliose pode dar origem estar associada a pontos gatilhos, hipercifose, osteoporose, fraturas e tumores. São essas condições onde pode estar associado pontos gatilhos, tá? E já no trapézio inferior, disfunções articulares, né, de T4 a T12, seja hipo ou hipermobilidade, podem também dar origem a pontos gatilhos, estar associados pontos gatilhos, tá? Então essas são as patologias associadas a pontos gatilhos em trapézio superior, médio e inferior. Agora a gente vai ver quais são as situações, e a gente está chegando já no vídeo final, onde eu vou mostrar para vocês como avaliar e tratar pontos gatilhos no músculo trapézio. Então vamos lá. Quais são as situações que dão origem ou que perpetuam pontos gatilhos no músculo trapézio, tá? Então, quando vocês estiverem fazendo o exame clínico do paciente, e essa semana a gente vai falar sobre passo a passo para avaliar um paciente, vou dar para vocês lá uma listinha de perguntas perguntas intencionais que vocês precisam fazer para os pacientes de vocês na hora de avaliar o paciente, tá? Na hora que vocês estão fazendo esse exame clínico, vocês precisam questionar posturas que os pacientes adotam no dia a dia, hábitos de vida, como a posição que eles dormem, se teve algum trauma ou acidente, né? Para vocês identificarem o que pode estar sendo a causa, o que pode estar ativando pontos gatilhos no músculo trapézio, né? E que se ele não corrigir, se você não identificar isso e o paciente não corrigir, não vai adiantar você tratar. Você precisa saber o fator que está ativando e o que pode estar perpetuando pontos gatilhos no músculo trapézio. No geral, quais são as situações que ativam pontos gatilhos nos músculos, não só no trapézio, mas em qualquer outro músculo do corpo, tá? A ativação de pontos gatilhos nos músculos, ele se dá em 4 situações. Se o músculo é submetido a uma carga concêntrica máxima. O que é carga concêntrica? É contração concêntrica, né? É onde a gente tem um encurtamento das fibras musculares. Então, se eu pegar um peso e fizer esse movimento de flexão de cotovelo, eu tô dando uma carga concêntrica para o meu bíceps, tá? Então, contração concêntrica máxima pode gerar pontos gatilhos. Carga excêntrica não habitual. Então, carga excêntrica é o quê? Quando eu tô fazendo a extensão do meu cotovelo segurando um peso, eu tô dando uma carga excêntrica para o meu bíceps, que ele tá se alongando. Exercícios excêntricos em músculos não condicionados. E quando os músculos são colocados em posição encurtada ou alongada por tempo prolongado, tá? Então, essas são as 4 situações que ativam pontos gatilhos em músculos. Carga concêntrica máxima, ou seja, pegar muito peso, né? E fazer a contração concêntrica com muito peso. Carga excêntrica não habitual. Então, um exemplo disso é aquele acidente de carro, quando alguém bate atrás de você e o pescoço daquele chicote, é uma carga excêntrica não habitual. Algum exercício excêntrico num músculo não condicionado, quando você vai lá na academia e faz um exercício excêntrico, no dia seguinte o músculo fica lá com pontos gatilhos. Ou então quando o músculo é colocado numa posição
alongada ou encurtada de forma sustentada por longo período. Por exemplo, dormir de bruço com a cervical rodada, isso gera pontos gatilhos, tá? Então vamos ver quais são as situações, né, que vão gerar pontos gatilhos no músculo trapézio superior, médio e inferior. Pontos gatilhos, e aí tem uma diferença entre a porção superior, média e inferior, que é o seguinte: pontos gatilhos na porção superior não faz com que o músculo perca força, tá? O músculo continua tenso. Já nas porções média e inferior, causam um enfraquecimento dos músculos. E normalmente, o músculo trapézio, pontos gatilhos no músculo trapézio, eles se desenvolvem não por uma lesão ou um trauma agudo. Normalmente, a ativação de pontos gatilhos no músculo trapézio, seja a porção superior, média ou inferior, ela é causada por lesões crônicas, né? Devido a sobrecarga, má postura ou microtraumas repetitivos. Então, não tem situações muito agudas que levam à formação de pontos gatilhos no trapézio. São posturas mantidas no trabalho, no lazer, no sono, sobrecargas por muito tempo ou movimentos repetitivos que levam à formação desses pontos gatilhos. Vamos ver então, primeiro, no trapézio superior, tá? No trapézio superior, quais são as situações que ativam ou perpetuam pontos gatilhos? Se o paciente tem uma diferença no comprimento dos membros inferiores, isso acaba levando um desnível da pelve. Se a pelve, né, tem um desnível, acaba gerando uma inclinação da coluna. E o trapézio, ele tem a função de manter a cabeça alinhada para ter um olhar nivelado. Então, se ele tem uma perna mais curta e a pelve cai, o tronco inclina, o trapézio do lado contralateral tem que se contrair para deixar a cabeça alinhada e os olhos nivelados. Então, essa situação pode gerar pontos gatilhos em músculo trapézio. Outra situação, isso a gente está falando de trapézio superior, tá? Outra situação, segurar o telefone no ombro, né? Hoje acho que as pessoas não passam tanto tempo assim no telefone, mas dependendo da função, da profissão, quem trabalha em telemarketing, quem trabalha em escritório e não usa aquele headphone, né? Se a pessoa tende a segurar o telefone aqui por muito tempo, isso gera pontos gatilhos no trapézio. Sentar na cadeira sem o apoio de braço, né? Se você não tem o apoio de braço, você acaba sustentando aqui o braço todo pela região do trapézio, o trapézio que vai segurar o tempo todo o seu ombro, isso acaba gerando pontos gatilhos. Sentar numa cadeira baixa e numa mesa alta e segurar os braços aqui, ó, elevados para alcançar um teclado ou para escrever. Então, essa altura de mesa, cadeira tem que estar muito bem alinhado também para o paciente não trabalhar com os ombros elevados. As pessoas que às vezes costuram ou ficam fazendo bordado, senta no sofá, né, bota uma almofada no colo e fica lá horas e horas bordando, costurando, sem ter também um apoio aqui para os cotovelos. Fica segurando o tempo todo aqui no trapézio, isso gera pontos gatilhos nessa região. A pressão do sutiã, se for um sutiã apertado, com uma alça estreita, pessoas que têm os seios maiores e mais pesados, aquela pressão do sutiã no músculo trapézio pode gerar pontos gatilhos. A bolsa, a alça de bolsa muito pesada, comprime aqui essa região, também pode gerar pontos gatilhos. Blusas e casacos muito pesados também ativam e perpetuam pontos gatilhos. Situações de estresse, ansiedade, que a pessoa acaba se contraindo, né? Mesmo que sem perceber, ela acaba elevando os ombros, tensionando os ombros e contrai esse músculo. Também ativa e perpetua pontos gatilhos. Algumas situações, músicos, por exemplo, tocam violino, que segura aqui, né, ó,
por muito tempo para tocar, também ativa e perpetua pontos gatilhos. Pacientes que às vezes ficam muito tempo sentado, olhando para o lado para poder conversar com uma outra pessoa, olhando assim de lado, ficar por um tempo assim nessa posição, também vai ativar, pode desencadear pontos gatilhos. Pessoas que dormem, têm o hábito de dormir de bruço, de barriga para baixo, com a cabeça rodada, isso também pode gerar pontos gatilhos. E pacientes que têm compressão de raiz nervosa, né, na cervical, que tem dor radicular, compressão de raiz nervosa na cervical, também pode desencadear, levar à formação de pontos gatilhos no músculo trapézio. Isso pode permanecer como uma sequela, tá? Então, todas essas situações podem gerar, ativar ou perpetuar pontos gatilhos no músculo trapézio superior. Agora, vamos falar da porção média do trapézio. Quais são as situações que ativam ou perpetuam pontos gatilhos ali no trapézio médio? Exercícios como, por exemplo, remada alta, que é um exercício onde você pega o peso e faz isso aqui, ó, né? Dobra os dois cotovelos para fora e ergue aqui, ó. Esse exercício de remada alta pode gerar pontos gatilhos se não for feito da maneira correta ou se for feita com muita carga, pode gerar pontos gatilhos no trapézio médio. Atividades de alcance, então, por exemplo, atividades onde o membro superior tem que ficar elevado, tem que ficar para cima e para frente, por exemplo, se o banco, para quem dirige, né? Se o banco é muito baixo, o volante muito alto e a pessoa segura lá no volante aqui em cima, esse movimento aqui pode levar à formação de pontos gatilhos no trapézio médio. Dirigir segurando com a mão no volante lá em cima e o banco baixo. E por fim, trapézio inferior. Quais são as situações que levam à formação de pontos gatilhos no trapézio inferior? Quando o membro superior também é elevado lá anteriormente, então uma situação, se você vai sentar numa mesa e as suas pernas não entram, né, embaixo da mesa, e você tem que esticar os braços lá na frente, então você tem que sustentar o membro superior elevado e anteriormente, né, para alcançar lá a mesa quando você não tem espaço para entrar com a cadeira. Então, se a sua cadeira fica muito longe e você tem que ficar com os membros elevados lá anteriormente, na posição sentada, isso pode gerar pontos gatilhos no trapézio inferior. Outra situação, apoiar o cotovelo na mesa e o queixo assim, ó, na mão, na posição sentada, né? Também pode gerar pontos gatilhos no trapézio inferior. E principalmente pacientes com hipercifose torácica e protrusão de ombros, tá? Isso gera pontos gatilhos em trapézio inferior. Então, são essas as situações que ativam e perpetuam pontos gatilhos, e vocês precisam conhecer essas situações, porque quando vocês estiverem fazendo o exame clínico do paciente, o paciente vai te contar a história e você precisa conseguir identificar, né? Vocês precisam conseguir identificar no paciente de vocês qual é a situação do dia a dia dele, qual é um hábito, qual é uma postura que ele tá, postura mantida, sobrecarga, enfim, o que está sendo o fator que está causando a formação daqueles pontos, que está ativando e que está perpetuando pontos gatilhos naquele músculo. Porque se você não mudar esse hábito, essa postura, não adianta você tratar o ponto gatilho, soltar, se ele não mudar esse hábito, essa postura, o ponto gatilho continua voltando, tá? Então, são essas situações que você vai avaliar no exame clínico do paciente, né? Essas situações, tanto sintomas,
né, na hora de ver mobilidade, ver se ele tem dor e limitação para inclinação, para rotação, quanto esses hábitos e posturas do dia a dia. Agora a gente vai falar um pouquinho do exame físico, tá? O que você vai identificar num exame físico de um paciente que tem pontos gatilhos no músculo trapézio. Então, pacientes com pontos gatilhos no músculo trapézio, normalmente ele vai apresentar um ombro mais elevado. Então, se ele tem pontos gatilhos no trapézio superior, ele vai ter o ombro no trapézio superior esquerdo, ele pode ter aqui, ó, o ombro mais elevado por conta de pontos gatilhos. Ele pode ter uma leve inclinação do pescoço para o mesmo lado. Ele pode ter uma limitação da inclinação da cervical para o lado oposto, tá? Rotação cervical para o lado oposto geralmente é doloroso no final da amplitude de movimento, porque é onde o músculo se contrai, né, fortemente. E a rotação cervical para o mesmo lado, ele é livre da dor, né, exceto, como eu falei para vocês, se o músculo levantador da escápula, né, ipsilateral, e o músculo esplênio também tiver pontos gatilhos, tá? Então, no exame físico, vocês vão avaliar o paciente e vão observar se o paciente tem ombro do mesmo lado, paciente com queixa de dor do lado esquerdo, se ele tem o ombro esquerdo mais elevado, se ele tem uma inclinação do pescoço para o mesmo lado, se ele tem uma limitação de inclinação lateral para o lado direito, se na rotação cervical para o lado direito ele tem dor no final da amplitude de movimento, que é onde o músculo está contraído fortemente, e o paciente não tem dor para rotação para o mesmo lado, né? A não ser que ele tenha pontos gatilhos em elevador da escápula e esplênio também. Isso pode causar dor na rotação do mesmo lado. Isso quando a gente fala de trapézio superior. E no trapézio médio, o que vocês vão observar pacientes com pontos gatilhos em trapézio médio? Postura de ombro protraído, né, que significa que ele tem aqui uma rotação medial e uma adução de ombro. Quando ele tem esse ombro aqui protraído, o que acontece? As escápulas acabam tendo uma abdução, um afastamento das escápulas em relação à coluna. Essa abdução, né, das escápulas, o que acontece? Acaba que as fibras médias do trapézio, elas ficam alongadas e fracas. E aí isso contribui para o desenvolvimento de pontos gatilhos, tá? Então você vai observar pacientes com protrusão de ombro, né? Pode observar pontos gatilhos em trapézio médio. E trapézio inferior, pontos gatilhos em trapézio inferior, você vai observar pacientes com escápula elevada e ombros protraídos. É isso que você vai observar em pacientes, no exame físico de pacientes com pontos gatilhos em trapézio superior, médio e inferior. Bom, a gente já está indo para quase 2 horas aqui de aula. Parabéns para todos vocês que ficaram aqui todo esse tempo acompanhando, tá? E agora no final eu quero colocar para vocês um vídeo, eu espero que rode com o som, onde eu vou mostrar para vocês como posicionar o paciente na hora de avaliar e identificar pontos gatilhos no músculo trapézio superior, tá? Então, para cada porção, a gente vai posicionar e avaliar de uma forma. Hoje eu vou mostrar para vocês como identificar, palpar o músculo trapézio superior em busca de pontos gatilhos e bandas musculares tensas. O músculo trapézio superior, ele sai aqui da região posterior, na região medial do osso occipital e do ligamento nucal, e a parte superior do trapézio vai se inserir aqui na borda lateral
da clavícula. Para poder liberar essa parte superior do trapézio, o paciente vai estar em decúbito dorsal, com a cabeça levemente inclinada, né, pro lado do músculo que a gente vai liberar. E a palpação vai ser uma palpação em pinça. Então a gente vai colocar, deixa o polegar aqui por cima, os dedos vão lá atrás. E aí faz uma pinça para separar o músculo trapézio anteriormente aqui do ápice do pulmão e posteriormente para separar ele do músculo supraespinhal. Então faz uma pinça, pressiona aqui essa parte anterior do trapézio e aí para identificar bandas musculares tensas e pontos gatilhos vai esfregando o músculo contra os dedos. O movimento, para vocês conseguirem visualizar, é assim, é um movimento de pinça. Então, o trapézio, ele vai ficar aqui no meio e aí faz esse movimento aqui circular, né? No sentido transversal, no sentido longitudinal. Então, coloca a mão lá, faz essa pinça, puxa o trapézio para separar ele e ficar entre os seus dedos e faz esse movimento para identificar pontos gatilhos e bandas musculares tensas. O músculo trapézio superior, ele sai aqui da região. E aí, deu para entender como é que faz essa palpação do músculo trapézio superior? Colocou o paciente lá, então, deitadinho em decúbito dorsal, vem fazendo uma pinça, né, para separar o músculo trapézio ali do supraespinhal, né, e na região anterior separar ali do ápice do pulmão. E aí vocês vão fazer essa pinça e vão palpar mesmo, sabe? Fazer movimentos no sentido transversal e longitudinal do músculo trapézio. E aí vão palpando e tentam identificar ali um ponto gatilho. Encontrou um ponto gatilho, vocês vão fazer o que? Uma dígito-pressão, tá? Então, mantenha uma pressão ali no ponto gatilho do trapézio. Quando vocês encontrarem ponto gatilho em trapézio, o paciente vai sentir dor e dor irradiada aqui para cervical, para cabeça, para o ombro, tá? Encontrou o ponto gatilho, mantenha a pressão lá e segura. Aí, normalmente eu falo assim pro paciente, olha, eu vou manter uma pressão aqui e você me fala quando você sentir que a dor amenizou, tá? Mantém lá a pressão, a dor amenizou, aí você vai lá e aumenta um pouquinho da pressão. Aí você pergunta, aumentou a dor? Não, a dor aumentou. Então você segura de novo lá mais um pouquinho até essa dor aliviar. Assim que ele não tiver mais dor, daí você anda um pouquinho, muda um pouquinho de lugar para ver se encontra outro ponto gatilho. Então é dessa forma que eu faço, a dígito pressão. Soltou o ponto gatilho, o que vocês vão fazer na sequência? Para quem é aluno do método Natália Tanaka, para quem é pupilo, na sequência vocês vão aplicar a massagem Life, tá? Primeiro no sentido das fibras musculares, depois transversalmente as fibras musculares. Por quê? Porque se você só inibir o ponto gatilho, mas não relaxar, liberar, alongar as bandas musculares tensas e diminuir as aderências faciais, aquele ponto gatilho volta a se formar. Do mesmo jeito que não adianta só relaxar as bandas musculares tensas e não desativar pontos gatilhos, porque senão o músculo volta a se contraturar, tá? Então, desativou o ponto gatilho, depois libera o músculo com massagem Life no sentido das fibras musculares e na transversal das fibras musculares. Certo, pessoal? Então, a gente já está caminhando aqui para 2 horas de aula. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Espero que eu tenha ajudado a esclarecer um pouquinho.
é muito conteúdo, né? Hoje a gente abordou desde a anatomia do músculo, as funções, como é que se formam os pontos gatilhos nesses músculos, quais são os sintomas, quais são as patologias que podem estar associadas aos pontos gatilhos e, finalmente, como palpar, como identificar esses pontos, como tratar. Lembrando mais uma vez que hoje saiu a aula 1 do workshop Uma Nova Visão da Massagem. Para quem não assistiu, corre lá, assiste. É muito importante que vocês acompanhem, né, toda essa sequência de aulas. Amanhã a gente tem mais uma aula ao vivo. Amanhã eu vou explicar para vocês. Hoje eu mostrei para vocês pontos gatilhos em trapézio. Amanhã eu vou explicar para vocês como que se desenvolve os pontos gatilhos nesses músculos, por que que eles são causa de dor. Amanhã a gente vai falar especificamente de pontos gatilhos na terça-feira. 20 horas novamente aqui no meu Instagram, vou encaminhar para vocês tanto por e-mail quanto lá nos grupos de WhatsApp. Na quarta-feira sai a aula 2 e assim sucessivamente acompanhando lá o cronograma. Então, espero vocês amanhã novamente aqui, 20 horas no Instagram, pra gente falar então mais um pouquinho sobre esses pontos gatilhos. Um beijo grande para vocês, até amanhã, tchau, tchau!